E se você pudesse transformar cada provocação em uma chance de mostrar sua verdadeira força interior, cada vez que você fica com raiva, você entrega seu poder a outra pessoa. A pessoa mais calma na sala, essa é a verdadeira líder, não porque é passiva, mas porque nada a abala. Ela construiu uma fortaleza interna que nenhum insulto, rejeição ou traição pode invadir. Se sua paz ainda depende de como os outros agem, você não está no controle. Eles estão. A disciplina emocional não é mais opcional. É a vantagem que as mentes mais fortes do mundo já possuem. Em poucos momentos, você aprenderá o segredo para permanecer calmo e imperturbável. Não importa quem tente provocá-lo, sua reação é sua responsabilidade. Você não controla o que os outros dizem ou fazem, mas controla como responde. Essa verdade por si só é a base do poder. Antes de começarmos, se você está pronto para dominar suas emoções, curta este vídeo e deixe um nos comentários. Fique até o final para uma revelação que vai mudar sua perspectiva. O poder da disciplina emocional. A raiva é um fogo. Você pode alimentá-lo ou apagá-lo. O sábio não queima de raiva, ele queima de propósito. Em Provérbios 16:32 está escrito: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quando alguém o ofende, lembre-se de que eles estão oferecendo sua fraqueza. Você vai aceitá-la ou oferecer força em troca? Você não é um fantoche, não está à mercê do mau humor de outra pessoa. Você é o mestre do seu estado emocional. Como um jardineiro habilidoso, você arranca a amargura antes que ela envenene seu solo. Treine-se para pausar, respirar, ficar em silêncio quando a fúria implora que você fale. Essa disciplina é o início do verdadeiro poder. Abraham Lincoln, durante sua presidência, muitas vezes escrevia cartas cheias de raiva, mas nunca as enviava. Ele sabia o dano de uma reação. Em vez disso, escolheu responder. E a história o lembra não por seus rompantes, mas por sua compostura. Assim deve ser com você. Ofensa é uma escolha, não uma sentença. Se esta mensagem está te inspirando, curta o vídeo e comente para mostrar que você está no caminho da calma. Compartilhe com alguém que precisa disso. Superando a provocação. As pessoas vão falar, vão zombar do seu nome, distorcer seus motivos e atribuir a você histórias que nunca foram suas. Esse é o mundo. Sempre foi assim. Homens provocarão, espalharão falsidades em segredo e as disfarçarão de verdade em público. E se você não tomar cuidado, começará a responder a cada palavra, defender cada golpe, retaliar cada alfinetada. Mas aqui está a armadilha. A ofensa é sua decisão. Não é dada, é tomada. E uma vez que você a toma, você dá algo muito mais valioso em troca: sua paz. Até Jesus Cristo, cuja missão era divina, não foi poupado disso. Ele foi cuspido, chicoteado, coroado com espinhos e crucificado como um criminoso. E ainda assim, enquanto o martelo cravava os pregos, ele não amaldiçoou seus acusadores. Em vez disso, disse em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento, ele nos ensinou uma verdade que poucos aprendem. O perdão é o trono mais alto. Você nunca deve se rebaixar para igualar a temperatura da fúria de outra pessoa. Quando outros queimam de raiva, deixe seu espírito permanecer calmo. Quando difamam, deixe seu caráter falar mais alto que o barulho deles. Quando tentam provocar, não jogue o jogo deles. Um leão nunca se assusta com o latido de um cão de rua. Por quê? Porque ele sabe o que é, e você também deve saber. Booker T. Washington, nascido na escravidão, tornou-se um dos educadores e líderes mais respeitados de sua época. No auge da tensão racial na América, quando insultos e preconceitos o seguiam a cada passo, ele foi confrontado por um homem na rua que o ridicularizou por andar ao lado de colegas brancos. Em vez de reagir, Washington sorriu e continuou andando. Mais tarde, ele escreveu: Não permitirei que nenhum homem estreite e degrade minha alma, me fazendo odiá-lo. Isso é força, isso é vitória, não na retaliação, mas na recusa em se rebaixar. Gostou dessa história de superação?
Deixe um nos comentários e curta para apoiar mais conteúdos assim. Vamos espalhar essa sabedoria juntos. O papel da solidão no domínio emocional. Cada vez que você leva as coisas para o lado pessoal, você perde um pedaço do seu poder. Você entrega sua alegria, sua clareza e seu domínio a alguém que não o mereceu. Mas quando você se recusa a se ofender, quando decide, isso não me define, você se torna inabalável, como um pilar na tempestade, como uma montanha não movida pelo vento. Pratique isso diariamente. Na próxima vez que alguém zombar de você, fofocar sobre você ou desafiar seu valor, pause, não reaja. Pergunte a si mesmo, isso define quem eu sou? Se a resposta for não, deixe passar, como o vento, como o barulho atrás de uma porta fechada. Deixe passar, porque você não é uma esponja para as disfunções dos outros. Você é um templo, um trono, uma chama que não vacila a cada rajada. Fique firme, seja calmo, permaneça nobre, é assim que você vence. O domínio emocional começa na solidão. O silêncio não é ausência, é preparação. É a câmara silenciosa onde sua força se afia, seu espírito se fortalece e seu futuro é esculpido em tinta invisível. O mundo glorifica o barulho, os gritos, a ostentação, a reação, mas o verdadeiro poder não faz som. Ele ferve, observa, espera. E quando finalmente fala, o mundo escuta. Em Salmos 46:10 sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há uma estratégia divina escondida nesse silêncio, pois não é apenas quietude, mas uma pausa sagrada. No silêncio, você não está fazendo menos, está se tornando mais. Você não está se retirando, está se preparando. Você não está ausente, está presente com seu mundo interior. O homem que domina sua raiva, que conquista sua guerra interna, não é aquele que explode em fúria ou luta por dominância em cada ambiente. Não. Ele é o homem que senta consigo mesmo, que respira através do fogo, que treina suas emoções em silêncio até que elas se curvem em obediência ao propósito. Cada dia deve começar com silêncio. Dê a si mesmo esse tempo sozinho, não para escapar do mundo, mas para se preparar para ele. Reflita sobre o que você está construindo. Ore por sabedoria para agir com prudência. Escreva sua visão para que ela se fixe em sua mente. Escute o que sua alma está tentando dizer. Pense na solidão como uma forja, um lugar de fogo, não para destruição, mas para moldar. Quando você entra no silêncio, é como ferro bruto colocado no calor, não para derreter, mas para ser moldado. Você entra disperso, sai moldado como aço. Mahatma Gandhi entendeu isso bem. Antes de enfrentar impérios, antes de suportar prisão e perseguição, ele frequentemente jejuava e meditava em privado. Sua força não estava em discursos raivosos, não estava em retaliação. Sua arma era a clareza, e a clareza nasceu no silêncio. Quando ele falava, movia nações, não porque sua voz era alta, mas porque foi forjada na solidão. Você deve fazer o mesmo. Se a ideia de solitude te toca, comente e curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa dessa força silenciosa. Entendendo a dor dos outros, você não pode se dar ao luxo de viver reativamente. Não pode acordar e deixar o mundo definir seu tom. Comece com silêncio. Deixe a quietude definir o ritmo do seu dia. Proteja-o como um tesouro, porque se você não comandar suas emoções em particular, elas o comandarão em público. Se você não treinar seus pensamentos quando estiver sozinho, eles o trairão quando desafiado. O silêncio não é fraqueza, é domínio, autoridade exercida internamente. No silêncio, você se eleva acima do caos. No silêncio, você se torna seu próprio mestre. Você não precisa provar nada, não precisa defender tudo, não precisa gritar para ser ouvido. Sua vida, suas decisões, sua paz, elas falarão por você. Então pratique a quietude, não apenas uma vez, mas diariamente. Faça dela sua base, não seu plano de emergência. Deixe sua solidão se tornar seu santuário, o lugar onde você encontra Deus, onde encontra propósito, onde encontra sua melhor versão. Quando o mundo tremer, deixe seu silêncio ser a âncora. Quando as pessoas provocarem,
Deixe seu silêncio ser o escudo. E quando chegar a hora de agir, suas palavras não serão barulho, serão armas de precisão. O silêncio não é o que o mundo vê, mas é onde o homem invisível é construído. E esse homem, forte, estável, claro, é o que vence. Entenda que a maioria das pessoas está sofrendo. O insulto lançado contra você nem sempre é sobre você. Muitas vezes é um espelho da dor de outra pessoa. As pessoas falam a partir de suas feridas. Elas sangram sobre aqueles que não as cortaram. A amargura que dirigem a você é frequentemente a amargura que não conseguem descarregar em outro lugar. É por isso que você deve aprender essa verdade essencial. O comportamento delas não é seu fardo. Em Efésios 4:30 e 1-32 está ordenado: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essas não são apenas palavras poéticas, são instruções práticas para o domínio emocional. No momento em que você permite que a amargura viva em seu coração, você entrega ao mundo as chaves da sua paz. Por trás de cada rosto raivoso, geralmente há um coração ferido. Quando alguém ataca você, pause, respire e tente ver a criança por trás do adulto. Que dor eles estão carregando? Que medo estão escondendo? Que vergonha estão enterrando sob aquele insulto? Quando você aprende a fazer essas perguntas, você muda o campo de batalha. A empatia não o torna fraco, ela o torna sábio. Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha Americana, serviu soldados feridos no meio da Guerra Civil, em ambos os lados, apesar de repetidos ataques, difamações e rejeições por alguns que questionaram seus métodos ou até seus motivos. Ela nunca respondeu com veneno. Certa vez, um colega a lembrou de um insulto cruel que alguém havia lançado contra ela anos antes. Clara respondeu: lembro-me distintamente de ter esquecido isso. Isso é domínio emocional. Ela se recusou a deixar a ofensa morar de graça em sua mente. Ela escolheu liberá-la, não por causa do ofensor, mas por si mesma, porque tinha trabalho a fazer, vidas a servir, propósito a cumprir, e rancores pesam mais do que a maioria das pessoas pode carregar. O custo da raiva. Quando você entende isso, você para de reagir às pessoas, para de dançar ao som do caos delas. Você vê com novos olhos, lidera com compaixão, não com confusão. Isso não é passividade, é poder. O poder de se elevar acima do barulho. O poder de manter sua paz quando outros perderam a deles. O poder de seguir em frente sem arrastar o peso da raiva atrás de você. Você deve praticar isso. Na próxima vez que alguém o desrespeitar, não absorva, não espelhe, não deixe isso se tornar sua identidade. Pergunte em vez disso: que dor essa pessoa pode estar carregando e que força devo mostrar agora? Nem todo insulto merece sua resposta. Alguns merecem apenas seu silêncio, outros sua bondade. Isso não é sobre tolerar abuso, é sobre escolher sua resposta com intenção, não emoção. É sobre construir uma vida não facilmente abalada por cada comentário, cada olhar, cada alfinetada. Quando você entende as pessoas, você para de reagir a elas. E quando para de reagir, começa a viver. Deixe sua paz se tornar sua fortaleza, sua empatia se tornar sua armadura, e seu propósito se tornar sua bússola. Porque no momento em que você decide que nada fora de você pode ditar o que vive dentro de você, você venceu. Não apenas a discussão, não apenas o momento, mas a guerra interna. E essa é uma vitória que vale tudo. A raiva drena o que a paz constrói. Cada vez que você cede à raiva, você perde energia. Energia mental, emocional, até física. A raiva não é apenas uma reação. É um ladrão. Ela rouba seu foco, sua clareza, sua alegria. Você pode se sentir poderoso no momento, mas o que você está realmente fazendo é esgotar suas reservas internas. E quando essas reservas secam, sua visão se torna turva, suas decisões impulsivas e sua vida instável. A paz, por outro lado, o constrói. Em Isaías 26:3 está garantido:
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa não é uma paz passiva, é uma paz fortificada, cultivada no solo da disciplina, regada pela confiança, protegida pelo foco. É a recompensa daqueles que se recusam a dar sua mente a cada ofensa, cada irritação, cada tempestade. Você deve treinar-se para permanecer ancorado. Mantenha sua mente focada no que importa, seu propósito, sua missão, sua integridade. Qualquer coisa, e quero dizer qualquer coisa, que o tire do curso é caro demais. Deixe ir. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar seu poder em coisas mesquinhas. Você não nasceu para ser reativo, nasceu para ser resoluto. Pense em sua mente como um banco. Cada explosão de raiva é uma retirada. Cada reação que rouba seu foco é um vazamento em sua conta. Mas cada resposta calma, cada momento de quietude, cada vez que você escolhe paz em vez de pânico, você faz um depósito. Você constrói riqueza emocional, você se torna rico em clareza, forte em presença e inabalável em tempestades. Andrew Carnegie, o grande magnata do aço que veio de origens humildes para se tornar um dos homens mais ricos de seu tempo, entendeu esse princípio bem. À medida que sua influência crescia, ele era cercado por críticos, conselheiros, bajuladores e inimigos. No entanto, ele uma vez observou: à medida que envelheço, presto menos atenção ao que os homens dizem, apenas observo o que fazem. Por quê? Porque ele se recusava a desperdiçar sua energia com barulho. Ele a conservava para decisões, para progresso, para legado. Sua paz não vinha de desapego, mas de sabedoria. Ele sabia que toda reação emocional tinha um custo e escolheu investir apenas onde importava. Você deve fazer o mesmo. Propósito como escudo. Construa suas reservas emocionais como uma fortaleza. Não reaja a cada comentário, não defenda cada acusação, não revide cada provocação. Em vez disso, eleve-se. Deixe sua paz falar mais alto que suas palavras. Deixe sua calma se tornar sua assinatura. Isso não é sobre reprimir seus sentimentos. É sobre dominá-los. É sobre reconhecer que suas emoções o servem, não o contrário. Que sua mente é um campo de batalha e a paz é sua maior arma. Então, treine para a paz. Faça dela seu hábito. Comece suas manhãs com silêncio. Retorne à sua respiração quando a tensão aumentar. Ancore-se na gratidão quando o caos bater. Responda lentamente, fale gentilmente. Mova-se deliberadamente todos os dias. Acumule paz. Empilhe-a como moeda. Porque quando as tempestades da vida surgirem, e elas surgirão, os que resistem não são aqueles com as vozes mais altas, mas aqueles com as raízes mais profundas. Mantenha suas reservas cheias, proteja sua energia como um tesouro. E lembre-se, a paz não é provada em palavras, é provada em contenção. Em um mundo que recompensa a reatividade, escolha o domínio, escolha a calma, escolha a disciplina. É assim que você constrói riqueza emocional, e é assim que você vence. O propósito o torna imune a coisas mesquinhas. Você não pode ser facilmente perturbado quando sua mente está fixa em sua vocação. Um homem consumido pelo propósito não interrompe seu passo pelos latidos da crítica. Ele não pausa para discutir com as vozes atrás dele. O homem com uma missão entende que toda distração é um atraso, e todo atraso é caro. Em Filipenses 3:14, nos é dado o modelo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse avanço não é apenas movimento, é proteção. O propósito o protege. Ele estreita sua visão, corta a gordura da mesquinhez, silencia batalhas desnecessárias. Quando seus olhos estão no cume, você não discute com aqueles que ficam na base. Pessoas mesquinhas discutem, pessoas com propósito ascendem. É uma lei de energia. Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito o ar e mais silencioso o barulho. Quando sua vida está enraizada em algo mais alto, algo santo, você simplesmente não tem margem emocional para se ofender. Você tem montanhas para escalar, pessoas para levantar, futuros para transformar. Por que desperdiçar seu fôlego provando-se para aqueles que nem estão subindo? Cada minuto que você passa com raiva
É um minuto roubado de sua missão. Esse é o verdadeiro custo da ofensa. Ela não apenas rouba sua paz, ela rouba seu ímpeto. E uma vez que o ímpeto é perdido, até a visão mais forte se cansa. Theodore Roosevelt entendeu isso profundamente. Muito antes da presidência, ele suportou ataques cruéis de seu próprio partido. Eles zombaram de seus ideais, desafiaram suas convicções, tentaram quebrar seu espírito. Mas Roosevelt não vacilou. Ele disse: lutar agressivamente pelo que é certo é o esporte mais nobre que o mundo oferece. Ele não se envolveu em fofocas ou rivalidades mesquinhas. Seus olhos estavam na reforma, na nação, no legado. Ele escolheu a montanha em vez da lama. Você deve fazer o mesmo, treinando a mente para a calma. O foco não é apenas uma estratégia, é uma disciplina. Você deve treinar-se para ignorar o que não o constrói. Deve resistir à tentação de responder a cada insulto, de defender cada passo. Seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Sua contenção não é medo, é força canalizada. O mundo sempre terá barulho. Críticos, cínicos, corações invejosos. Mas o volume deles não define seu valor. Sua missão define. Sua integridade define. Seu progresso define. Então, mantenha o foco. Deixe os outros desperdiçarem o fôlego, tentando arrastá-lo para debates. Deixe-os falar. Deixe-os provocar. Você segue em frente. Você avança. Você sobe. Pense em sua energia como um combustível sagrado. Não a derrame em argumentos. Não a desperdice em reações. Invista-a em sua vocação. Gaste-a em seu crescimento. Use-a para iluminar o caminho para os outros. Porque o homem que termina a corrida não é aquele que gritou mais alto, mas aquele que nunca parou de correr. Aquele que olhou além dos provocadores e viu a coroa. Aquele que entendeu que grandeza não é provada por retaliação, mas por progressão incansável. Então, fixe seus olhos em sua vocação, coloque seus pés no caminho, proteja sua mente como um tesouro e avance. Deixe o mundo latir, reclamar, fofocar e duvidar. Deixe-os com você. Você tem um cume a alcançar. E quando você chegar lá, verá que cada ofensa que ignorou, cada distração que recusou, cada batalha mesquinha que deixou para trás, valeu a pena, porque a vista do topo não lembra o barulho de baixo. Você pode treinar sua mente para permanecer calma. A calma não é um traço, é um hábito, uma disciplina, um músculo construído ao longo do tempo por meio de provações, desconforto, repetição. Você não pode esperar permanecer calmo nas tempestades da vida se só treinou sob céus claros. A calma não nasce. Ela é construída e é construída diariamente. Em Provérbios 15, versículo 1, ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O princípio é simples, a escolha é sempre sua. Ninguém o faz ficar com raiva, ninguém força sua reação. Você escolhe, você decide, e nessa decisão, seu poder é revelado. Fale para apaziguar, não para destruir. Responda para construir, não para quebrar. Você deve começar onde está. Pratique a calma nos momentos pequenos, aparentemente insignificantes. É cortado no trânsito, sorria em vez de xingar. É interrompido em uma reunião, respire antes de responder. Esses não são incômodos, são campos de treinamento. Você está na academia do seu caráter. Cada irritação é um exercício. Cada provocação é uma repetição. E cada vez que você responde com paz, você fica mais forte. Assim como os atletas treinam muito antes de entrar na arena, você deve treinar a calma antes que o conflito bata. Você não espera até o fogo subir para encontrar seus extintores. Você treina antes, você se prepara. Henry Ford, o titã industrial, entendeu isso profundamente. Ele construiu não apenas máquinas, mas movimentos, e ao fazê-lo, enfrentou forte resistência de rivais, legisladores, até de seus próprios investidores. Mas Ford raramente reagia com raiva. Ele acreditava na eficiência da emoção tanto quanto na eficiência da mecânica. Quando Ford era duramente criticado na imprensa, em vez de lançar uma defesa pública, ele continuava trabalhando silenciosamente. Quando perguntado por que não respondia, ele disse: você não pode construir uma reputação com o que vai fazer, você a constrói fazendo.
Isso é a calma como estratégia. Ford conhecia sua missão. Ele não tinha tempo a perder com fogos temporários. Ele tinha um império para construir. E impérios não são construídos com pressa ou raiva. São construídos com controle. Esse é o modelo. Você não precisa silenciar cada crítico. Não precisa corrigir cada insulto. Você precisa apenas dominar a si mesmo. Então, treine diariamente. Pratique o silêncio em vez de respostas rápidas. Escolha pausas em vez de pânico. Quando a tensão subir, deixe sua respiração se aprofundar. Deixe sua voz suavizar. Deixe suas palavras se tornarem ferramentas de paz. A calma não significa passividade. Significa precisão. Significa escolher a resposta certa, não a mais alta. Com o tempo, isso se torna quem você é. Não porque sempre foi natural, mas porque se tornou necessário. Deixando o ego de lado, o mundo vai testá-lo, as pessoas vão provocá-lo e a tempestade virá. Mas se você treinou na paz, você não será abalado. Você não vai atacar, você vai liderar. Deixe cada dia ser seu campo de treinamento. Deixe cada irritação se tornar sua oportunidade. Porque o homem que permanece calmo quando outros perdem o controle é o homem que comanda a sala, não com volume, mas com presença. A calma não é fraqueza, é força perfeitamente dominada. E quando é dominada, ela se torna seu escudo, sua espada, seu poder silencioso. Então, esteja pronto, treine diariamente e construa o tipo de paz que não pode ser provocada. É assim que os líderes são feitos. É assim que os legados são construídos. Deixe de lado a necessidade de estar certo. Grande parte da raiva que você sente não vem de injustiça, vem do ego. A necessidade de se provar, a fome de vencer uma discussão, o desejo de dominar uma conversa ou sair por cima. Mas e se você não precisasse estar certo? E se, em vez de buscar vitória, você escolhesse integridade? E se o verdadeiro sucesso não estivesse na resposta, mas na calma? Em Romanos 12:18, nos é dada uma verdade libertadora. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Essa paz nem sempre é mútua. Não significa que todos vão gostar de você, concordar com você ou validá-lo. Mas significa que você se recusa a alimentar o fogo. Significa que você se recusa a deixar o caos de outra pessoa se tornar seu clima. A paz, às vezes, significa abrir mão da última palavra, da resposta inteligente, da réplica perfeita. Significa escolher harmonia em vez de vitória temporária, porque quando você para de discutir com tolos, você para de parecer um. E quando você escolhe ser íntegro em vez de estar certo, você ganha algo que nenhuma discussão pode oferecer: sua dignidade. Imagine que você está caminhando por um caminho lamacento. Alguém à sua frente se vira e joga sujeira. Você tem duas escolhas: parar, voltar e lutar na lama, ou continuar caminhando para terreno firme. Qual delas o leva mais perto do seu destino? A resposta é sempre a mesma. Siga em frente, não por fraqueza, mas por sabedoria. Franklin D. Roosevelt, um dos presidentes mais escrutinados da história, enfrentou ondas de difamação política. Opositores questionaram sua saúde, suas políticas, até seu caráter. Mas Roosevelt raramente respondia na mesma moeda. Muitas vezes, ele simplesmente sorria e não dizia nada, porque entendia um princípio atemporal. Nem toda batalha vale a guerra, nem todo comentário merece uma réplica. Seu foco não estava nos aplausos, mas nos resultados. Ele estava construindo algo maior que refutações. Esse é o modelo. Essa é a maturidade. Você não precisa silenciar cada crítico, não precisa corrigir cada mal-entendido. Você só precisa permanecer fiel à sua missão. Sua paz é sua prova. O poder do perdão. Quando você discute por ego, você perde. Mesmo que venha a conversa, você perde sua calma, sua clareza, sua compostura. Mas quando você escolhe seguir em frente, você mantém o controle. Você mantém seu foco intacto e você permanece alinhado com algo maior que o orgulho. Você deve treinar para isso. Na próxima vez que alguém desafiar seu valor,
suas ideias ou suas decisões, pergunte a si mesmo: estou tentando proteger minha integridade ou apenas meu ego? Se for ego, deixe ir. Se for integridade, deixe suas ações falarem. Porque a verdade não precisa de gritos, ela só precisa ser vivida. Deixe sua paz ser mais alta que seus argumentos. Deixe sua presença fazer a fala. Deixe sua paciência falar por si. Porque cada vez que você se afasta de um conflito mesquinho, você prova sua força. Cada vez que você escolhe paz em vez de orgulho, você ganha terreno. E cada vez que você valoriza o propósito acima do ego, você cresce. É assim que os líderes se movem. É assim que a sabedoria caminha. Quieta, focada, desembaraçada. Então escolha sua paz, proteja-a como ouro e lembre-se, nem toda luta é um campo de batalha. Algumas são apenas distrações e você tem um lugar mais alto para ir. Continue caminhando. O perdão o liberta da escravidão emocional. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não os fere, fere você. A amargura que você guarda em seu coração não pune seu ofensor. Ela corrói sua paz, sua alegria, sua clareza. Cada vez que você repete a ofensa em sua mente, você aperta as correntes ao redor de sua própria alma. Em Mateus 6, 14 a 15, está claro: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão não é opcional, é essencial, mas também é frequentemente mal compreendido. O perdão não é aprovação, é liberação. Não significa que o que fizeram foi certo. Significa que você se recusa a permanecer preso por isso por mais tempo. Quando você perdoa, você larga o peso, quebra a corrente, retoma seu poder. O não perdão é uma gaiola e a única chave está em sua mão. Você pode ficar dentro, alimentando seu ressentimento, cuidando de suas feridas, repetindo a ofensa. Ou pode andar livre, mas não pode fazer ambos. Harriet Tubman entendeu isso melhor que a maioria. Nascida na escravidão, ela suportou crueldades indizíveis, mas após escapar, não apenas encontrou liberdade para si mesma, ela voltou para levar centenas à segurança. Quando perguntada como encontrou força para fazer isso, Tubman frequentemente falava de um propósito maior. Ela perdoou aqueles que a escravizaram, não porque eram dignos disso, mas porque se recusava a permanecer prisioneira em seu coração. Ela não deixaria o ódio roubar seu futuro. Isso é liberdade verdadeira. Isso é força verdadeira. Perdoar é dizer: você não tem mais poder sobre mim. É fechar um capítulo que nunca foi destinado a definir toda a sua história. É escolher cura em vez de ódio, clareza em vez de confusão e poder em vez de dor. O perdão nem sempre é instantâneo. É um processo. Às vezes você deve perdoar a mesma pessoa 1000 vezes em seu coração antes que a amargura se quebre. Mas cada vez que você escolhe deixar ir, você avança, respira mais fundo, sobe mais alto, porque o perdão é uma escada e o não perdão é uma armadilha. Você deve fazer as pazes com o passado ou envenenará seu futuro, protegendo sua paz. O rancor pode parecer proteção, mas é uma prisão. Libere-o, não porque eles merecem sua misericórdia, mas porque você merece sua paz. Perdoe, não para libertá-los, mas para libertar a si mesmo. Quando você perdoa, você retorna ao seu poder. Você para de deixar as ações de outra pessoa escreverem seu roteiro emocional. Você retoma sua narrativa. Você passa de vítima a vitorioso. Então, como você começa? Comece com honestidade. Reconheça a dor, falha, nomeie a ferida e então declare sua decisão. Não carregarei isso por mais tempo. Ore por força para deixar ir. Peça ajuda divina. Escreva uma carta que nunca enviará. Diga as palavras que você estava engasgando. Então respire fundo e libere. O perdão não apaga a memória, mas transforma o significado. O que antes o definia agora pode refiná-lo. O que antes o quebrou agora pode construí-lo. Não viva em uma gaiola que você tem o poder de destrancar. Libere o passado. Siga em frente. Perdoe, não porque eles são dignos, mas porque você é.
Proteja sua paz como um tesouro. A paz é seu maior ativo, mais valiosa que dinheiro, mais poderosa que influência, mais necessária que aplausos. Sem paz, até as maiores vitórias parecem vazias. Sem paz, você não pode pensar claramente, agir sabiamente ou amar profundamente. É por isso que em Provérbios 4:23 está declarado: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sua paz é a guardiã do seu destino. Ela deve ser protegida com intenção, preservada como um tesouro, mantida como um legado. Porque uma vez que sua paz é comprometida, sua tomada de decisão sofre, seu foco se fragmenta, seu propósito deriva, e sua vida, antes clara e cheia de ímpeto, se torna nebulosa. Então, proteja sua paz como você protege sua conta bancária. Você entregaria suas senhas financeiras a qualquer um que pedisse? Claro que não. Então, por que dar sua paz mental e emocional a argumentos tolos, pessoas tóxicas ou ofensas imaginárias? Nem tudo merece sua energia. Nem todo comentário precisa de uma resposta, nem todo insulto vale seu aviso. Aprenda a sagrada arte de dizer não. Não ao drama, não a gatilhos desnecessários, não ao caos que vem vestido de urgência, mas entrega apenas exaustão. Você não foi criado para viver em barulho constante. Você foi feito para propósito, para visão, para grandeza. E a grandeza não cresce no tumulto, ela cresce na clareza. Pense em sua mente como um castelo, forte, sagrado, elevado. Nem todos merecem entrada. Mantenha os portões altos e os padrões mais altos ainda. Deixe passar apenas o que está alinhado com sua vocação. Sua paz não é propriedade pública, é um santuário, uma fortaleza, e não deve ser violada por cada demanda que bate. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos, não porque estava evitando pessoas, mas porque estava preservando o poder. Até ele, o príncipe da paz, conhecia a importância da separação para manter a força. Você deve fazer o mesmo. Recuar não é fraqueza, é estratégia. Comece seu dia com paz. Ancore suas rotinas na quietude. Medite, ore, leia, reflita. Encha seu poço interno antes que o mundo faça uma retirada. O caos externo nunca deve ser mais alto que a calma interna. Sua paz é o solo onde as ideias crescem, onde a cura acontece, onde a liderança se forma. Distrações são ladrões. Elas não vêm para entreter você, vêm para erodi-lo. Fique vigilante. Pergunte a si mesmo diariamente: essa conversa está adicionando paz ou subtraindo-a? Essa atividade está alimentando minha alma ou drenando-a? No momento em que você sentir sua paz escorregando, pause, recentre-se, proteja-a. Porque quando você está enraizado na paz, nada pode abalá-lo. As tempestades podem surgir, mas você permanecerá. Os críticos podem gritar, mas você não vacilará. O mundo pode girar, mas você se moverá com propósito. Construa sua vida ao redor da paz. Projete sua agenda com ela em mente. Escolha seus relacionamentos através dessa lente. Priorize o descanso sem culpa. Estabeleça limites sem desculpas, porque a paz não é passiva, é intencional, é poderosa, é inestimável. E lembre-se, um espírito pacífico é um ímã para a sabedoria, força e favor. Ele atrai clareza, nutre resiliência, mantém sua visão afiada e sua alma livre de fardos. Então, proteja sua paz, guarde-a ferozmente, preserve-a diariamente. Porque quando a paz lidera, o propósito segue. E quando o propósito é claro, sua vida se torna imparável. Controlando sua resposta à ofensa. Você não pode ser ofendido sem seu consentimento. Ninguém pode injetar ofensa em seu coração, a menos que você abra a porta. Você não é uma esponja absorvendo cada palavra, olhar ou acusação que vem em sua direção. Você é um guardião. Você decide o que entra e o que fica fora. As pessoas podem jogar insultos, espalhar rumores ou atacar seu caráter, mas a menos que você aceite suas palavras, elas não têm poder. Você pode não controlar suas bocas, mas controla o espaço entre a voz delas e sua reação. A razão pela qual a maioria das pessoas vive ofendida não é por causa do que foi dito,
mas por causa de como elas se treinaram para responder. Elas programaram suas emoções para reagir instantaneamente sem reflexão. E essa reação é a própria armadilha. A ofensa o seduz para a escravidão emocional, o afasta da razão e da paz, e o prende em um ciclo de retaliação. Mas em Provérbios 19:11 está escrito: a prudência do homem faz com que ele seja tardio em irar-se, e a sua glória passar por cima de uma transgressão. A Escritura não chama ignorar uma ofensa de fraqueza. Ela chama de glória. Por quê? Porque é preciso força para se elevar acima, sabedoria para esperar, respirar e escolher um caminho mais alto. Isso não é rendição, é domínio. Então, como você começa a se libertar da ofensa? Você começa decidindo que sua paz não está à venda, nem hoje, nem nunca. Seu equilíbrio emocional não está em leilão. Você começa a treinar sua mente para avaliar o que acontece ao seu redor sem absorvê-lo emocionalmente. O primeiro pensamento a adotar é este: isso é sobre eles, não sobre mim. O comportamento de outra pessoa não é sua identidade. O insulto deles não é seu reflexo. A fofoca deles não é sua verdade. Substitua a reação por reflexão. Pergunte: isso vale minha paz? É quem eu quero ser? Isso reflete minha vocação? Quando você faz isso, você começa a recuperar o território emocional que havia dado. Até Jesus, o modelo de força divina, foi insultado, zombado, espancado e cuspido, e ainda assim, ele escolheu o silêncio. Ele escolheu clareza acima do caos. Quando a multidão lançou difamações, ele não gritou de volta. Ele permaneceu firme. Esse tipo de calma sob pressão não é fraqueza. É contenção régia, é poder espiritual. Quando você se eleva acima da ofensa, você faz mais do que proteger sua paz. Você modela a maturidade, preserva sua energia, foca sua vida na missão, não no barulho. E suas ações começam a falar mais alto que qualquer insulto jamais poderia. Então, escolha ser inabalável. Escolha ser deliberado. Quando a ofensa bater, não abra a porta. Você não é obrigado a carregar o que foi jogado em você. Você não é definido por aqueles que o entendem mal. Você é um guardião. Fique firme, proteja os portões, deixe a paz ser seu porteiro. A ofensa virá, mas a reação, isso é opcional. E quando você treinar a si mesmo para responder com paciência, com sabedoria e com contenção, você caminha não apenas em força, mas em glória, entendendo para se elevar. Você se eleva acima do que entende. A raiva frequentemente vem de mal-entendidos, de uma falha em ver o quadro completo. Quando alguém o prejudica, fala asperamente ou age fora de caráter, o instinto imediato é defender, retaliar, sentir-se ferido. Mas na maioria das vezes, o que você está vendo não é a história completa. É apenas uma expressão superficial de algo mais profundo dentro deles. E quando você ganha esse insight, a raiva começa a perder sua força. Você não pode se elevar acima do que não entende. Mas uma vez que entende, tudo muda. Você passa da reação para a reflexão, da emoção para o domínio. A compreensão lhe dá perspectiva. Ela afia seu discernimento. Lembra que as pessoas agem não sempre por sua causa, mas por causa do que está acontecendo dentro delas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas inseguras provocam outras para se validarem. Pessoas invejosas fofocam para preencher o vazio interior. Mas o comportamento delas, por mais cortante que seja, não o define, reflete elas. Em Efésios 6:12, nos é dado um insight poderoso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que é maior que um comentário, um insulto ou uma ação de uma pessoa. Há uma guerra mais profunda em jogo, uma batalha dentro de corações e mentes. Quando você entende isso, seus inimigos parecem menores e sua paz se torna mais forte. Para se elevar, você deve pausar. Quando ofendido, pergunte a si mesmo: que dor essa pessoa está projetando? Que insegurança estão escondendo por trás desse insulto? Que medo está alimentando sua raiva? Esse momento de questionamento transforma na atmosfera.
As palavras delas começam a perder peso e sua sabedoria começa a crescer. De repente, as ações delas não parecem tão pessoais, a ofensa delas não parece tão poderosa e você não se sente mais compelido a igualar o caos delas. Em vez disso, você escolhe a calma. Você responde de um lugar de autoridade, não de ansiedade. Você lidera, não reage. Você constrói paz, não muros. Abraham Lincoln, um homem constantemente sob fogo de críticos, opositores e até aliados, carregava uma calma que desarmava muitos. Um jornalista o zombou na imprensa por anos, questionando sua inteligência, decisões e liderança. Anos depois, Lincoln ofereceu a esse mesmo homem um cargo no governo. Quando perguntado por quê, Lincoln respondeu: ele tinha talentos que eu poderia usar. Isso é o poder da compreensão sobre a ofensa, do propósito sobre o orgulho. Lincoln não deixou os insultos passados do homem determinarem seu valor. Ele olhou além do barulho e viu utilidade. Ele valorizou a contribuição acima do conflito. É assim que os legados são construídos. Não em explosões emocionais, mas em clareza estratégica. Você deve adotar a mesma lente. Dê um passo atrás. Eleve-se. Veja o quadro maior. Não se envolva em cada desfeita. Não deixe a ofensa se tornar sua identidade. Entenda a fonte e você desarma seu ferrão. Entenda a dor e você retoma sua paz. Isso não é sobre desculpar comportamentos ruins. É sobre proteger sua energia. É sobre permanecer enraizado na verdade. Porque quando você entende as pessoas, você as navega sabiamente. Você para de levar as coisas para o lado pessoal, começa a liderar com empatia, confiança e autoridade calma. Então, na próxima vez que a raiva surgir, pare e pergunte: o que está realmente acontecendo aqui? Deixe essa pergunta guiá-lo à sabedoria. Deixe-a transformar o conflito em clareza e deixe-a proteger seu coração com a paz que ultrapassa todo entendimento. Entenda e permaneça inabalável. Deixando de lado gatilhos temporários. Pare de deixar pessoas temporárias controlarem seu humor permanente. Você entrega seu poder toda vez que deixa um insulto momentâneo estragar seu dia inteiro. Um único comentário, um olhar de desprezo, uma palavra descuidada, e de repente sua alegria se vai. Seu foco descarrila, sua energia consumida por alguém que talvez nunca mais apareça em sua vida. Por que dar a eles esse poder? Por que permitir que uma figura temporária molde como você trata seus entes queridos, aborda seu trabalho ou persegue sua missão? Você não é um fantoche dançando nas cordas dos humores de outras pessoas. Você é o escultor do seu próprio mundo interior. Você decide o que entra, você decide o que fica fora. A razão pela qual a maioria das pessoas permanece perpetuamente perturbada é porque elas permitem que pessoas temporárias ocupem espaço permanente. Sua paz é sequestrada por momentos insignificantes. Seu propósito é paralisado por barulho mesquinho. Mas em Isaías 26:3 oferece um remédio claro. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não é encontrada na obsessão por ofensas. É encontrada no foco. Quando sua mente está fixa no propósito, na missão, em Deus, você se torna inabalável. Então, aqui está o que você faz. Na próxima vez que alguém tentar puxá-lo para um conflito, você pausa, respira e faz algumas perguntas poderosas. Isso importa em uma semana, em um ano? A opinião dessa pessoa paga minhas contas, cria meus filhos ou constrói meu futuro? Se a resposta for não, então deixe ir. Por que carregar o que não conta? Por que sangrar energia em batalhas vazias? George Washington entendeu isso bem. Durante a Guerra Revolucionária, ele não estava apenas lutando contra um império global. Ele estava navegando pela traição, crítica e difamação dentro de suas próprias fileiras. Alguns de seus próprios generais duvidavam dele, sussurravam pelas costas, até conspiravam contra ele. No entanto, Washington permanecia composto, digno, focado, não porque lhe faltasse emoção, mas porque priorizava a missão acima do ego. Ele não podia pausar a revolução para corrigir cada insulto. Ele tinha uma nação para nascer, e você também, à sua maneira.
Você tem uma vida para construir, uma vocação para responder, um legado para moldar. E essa vocação é sagrada demais para ser sabotada por distrações emocionais. Proteja sua largura de banda emocional. Pare de dar poder a pessoas que não ganharam influência. Não trate tempestades passageiras como previsões permanentes. Aprenda a sacudir a poeira, a sorrir e seguir em frente, a abençoar e continuar construindo, porque você é responsável pelo clima da sua mente. Ninguém mais. Escolha a quietude acima da reação. Escolha a elevação acima do emaranhamento. Cada vez que você faz isso, você fortalece seu núcleo, reforça seu propósito, torna-se como o carvalho, enraizado profundamente, não movido por ventos superficiais. Deixe as pessoas falarem, deixe os críticos latirem, deixe o mundo girar. Você permanece centrado, plantado, focado. O trabalho à sua frente é importante demais, a visão grandiosa demais, o destino precioso demais. Não o troque por um rancor, não o entregue por uma ofensa. Proteja sua paz do barulho de curto prazo, porque no momento em que você aprende a se afastar do que não importa, você entra ousadamente no que importa. E é aí que seu poder vive. É aí que seu futuro começa. Dominando a pausa. Domine a pausa antes da tempestade. A pessoa mais poderosa na sala não é a mais alta, é a que domina a pausa. Esse segundo sagrado entre a provocação e a reação é onde o destino é moldado. Nesse momento silencioso, o caráter é revelado, os futuros são protegidos e as tempestades são acalmadas. Você não conquista a raiva pela supressão. A supressão é apenas emoção enterrada, esperando para explodir. Você conquista a raiva pela consciência, e a consciência vive na pausa. É no espaço onde você escolhe sua resposta, em vez de servir sua reação. Essa escolha, pequena, invisível, silenciosa, é onde sua força é construída. Dominar a pausa começa com um único hábito. Respire e ganhe tempo. Você não precisa vencer o momento. Você precisa proteger a missão. Quando alguém o provoca, não responda instantaneamente. Em vez disso, respire profundamente. Conte de trás para frente de 10 a 1. Dê um curto passeio. Vá para fora. Volte sua atenção para dentro. Responda apenas quando sua voz carregar propósito, não veneno. Esse 1 segundo de silêncio pode salvar uma amizade, uma reputação, um acordo de negócios ou até sua paz de espírito. É no atraso que você ganha distância, e nessa distância, você ganha clareza. O que parece urgente no fogo da emoção, muitas vezes parece trivial na calma da reflexão. Winston Churchill, conhecido por seus discursos ardentes e inteligência afiada, carregava dentro de si uma prática que muitos ignoravam. Embora pudesse comandar multidões e abalar governos com suas palavras, ele era cuidadoso com elas. Seu segredo: ele raramente respondia à crítica instantaneamente. Quando atacado, questionado ou difamado, mesmo no caos da guerra, Churchill muitas vezes dizia: "Deixe-me dormir sobre isso", porque ele entendia que respostas precipitadas destroem a estratégia. Ele sabia que a força não é provada por quão rápido você fala, mas por quão sabiamente você fala. E a sabedoria vive na paciência. Você deve fazer o mesmo. Todo conflito, todo insulto, todo desafio é uma bifurcação na estrada. Reaja rápido e muitas vezes você se arrepende. Responda lentamente e você lidera. Dominar a pausa não é fraqueza, é controle, autocontrole. É saber que ninguém mais dita seu estado. Treine-se nisso. Pratique nas coisas pequenas para estar pronto para as grandes. Alguém o corta no trânsito. Respire. Seu colega de trabalho fala fora de hora. Pause. Um parente aperta seus botões em uma reunião familiar. Afaste-se. Cada pausa é uma repetição. Cada silêncio é um conjunto. Você está construindo músculo emocional. Deixe sua pausa ser seu poder. Não porque você é passivo, mas porque é preciso. Porque você se recusa a deixar uma ofensa de 5 segundos sequestrar seu futuro de 5 anos. Você não precisa responder a tudo, não precisa se explicar para todos, não precisa comparecer a cada discussão para a qual é convidado. Você só precisa proteger seu alinhamento, sua clareza,
sua missão. E quando você falar, que seja com força, com visão, com fogo calmo. Porque a pessoa que pode pausar antes de atacar, que pode pensar antes de falar, que pode respirar antes de batalhar, essa pessoa é imparável. Então, deixe os outros correrem, deixe-os reagirem, deixe-os gritarem. Você domina a pausa e você dominará tudo. Escolhendo a missão acima da emoção. Escolha a missão acima da emoção. Cada vez que você fica com raiva, você atrasa sua missão. Você queima energia destinada à sua vocação em emoções que não oferecem retorno. Você desacelera o ímpeto destinado ao movimento. O custo da raiva é alto, ela rouba seu foco, nubla seu julgamento e, mais perigosamente, redireciona seu tempo da criação para a reação. Suas emoções não são seu inimigo, são sinais, não volantes. Elas podem informá-lo, mas nunca devem controlá-lo. Quando a raiva começa a guiar suas ações, ela se torna um ladrão. Um ladrão de propósito, um ladrão de produtividade, um ladrão de paz. O sábio faz uma pergunta melhor. Essa ofensa é mais importante que minha missão? Essa única pergunta esclarece tudo. Ela separa distrações temporárias de responsabilidades eternas. Paulo entendeu isso bem quando escreveu em 1 Coríntios 9:26. Não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo não estava aqui para desperdiçar socos. Você também não está. Você não está aqui para vencer cada discussão. Você está aqui para construir, liderar, impactar e crescer. Você não está aqui para ser reativo a cada insulto, cada olhar, cada sussurro. Você está aqui para cumprir uma vocação. E essa vocação é grande demais para ser trocada por um momento de raiva. Para manter seu foco, você deve lembrar seu porquê. Por que você acorda cedo? Por que fica até tarde? Por que continua aparecendo quando ninguém aplaude? Por que persiste no desconforto? Por que acredita em algo maior? Quando a emoção surgir, segure sua missão com mais força. Deixe o barulho desvanecer sob o peso do seu propósito. O insulto pode arder, a crítica pode cortar, a traição pode queimar, mas sua missão ainda está esperando. Seu futuro ainda chama. Seu legado ainda importa. Não deixe a dor temporária sequestrar o progresso permanente. Deixe seu futuro falar mais alto que seus sentimentos. Thomas Edison. 10.000 experimentos fracassados, uma montanha de dúvidas, um mar de críticos. Ele tinha toda a razão para desistir, para explodir, para atacar. Mas Edison disse, não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Ele não ficou com raiva. Ele ficou mais claro sobre o que não funcionava, mais claro sobre o que poderia, mais claro sobre por que começou em primeiro lugar. É assim que os campeões operam. Eles não reagem emocionalmente, respondem estrategicamente. Não desperdiçam seu fogo com críticos, canalizam-no para a criação. Você deve fazer o mesmo. Cada vez que você escolhe clareza em vez de conflito, você vence. Cada vez que você mantém o curso enquanto outros se distraem, você avança. Cada vez que você protege sua missão acima do seu humor, você fortalece seu destino. A raiva é um fogo. Ela pode queimar sua casa ou forjar aço. Você escolhe o que ela se torna. Use-a sabiamente. Deixe-a ser combustível para o foco. Não chamas de destruição. Quando a emoção vier, e ela virá, não a suprima. Redirecione-a. Respire. Dê um passo atrás. Pergunte o que importa mais agora. E então escolha o caminho que honra sua missão. É assim que você se eleva. É assim que você lidera. É assim que você vence. Not by shouting louder, but by staying focused longer. Então, na próxima vez que a raiva bater, não responda com raiva. Responda com resolução. Sua vocação é importante demais. Sua missão sagrada demais. Seu futuro brilhante demais. Proteja-o a todo custo. Refletindo, seu estado interno. As pessoas refletem seu estado interno. O que o incomoda por fora é muitas vezes um espelho do que está não resolvido por dentro. A dor da crítica, a irritação de ser ignorado, a raiva quando alguém cruza uma linha, essas coisas não começam lá fora. Elas começam dentro. Quando sua paz é firme, nada o abala.
Mas quando seu mundo interior está instável, até as menores coisas parecem ameaças. O controle emocional não é uma questão de suprimir a raiva ou fingir estar calmo. É um trabalho interno. Muitas vezes pensamos que estamos reagindo às pessoas, mas, mais frequentemente, estamos reagindo ao nosso próprio reflexo nelas. As pessoas não veem realmente você. Elas refletem de volta o que você acredita sobre si mesmo. É por isso que você pode receber o mesmo feedback de duas pessoas e reagir de maneira completamente diferente. Um toca uma ferida, o outro não. A diferença, seu estado interno. Jesus disse claramente em Lucas 6,45: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que transborda de outra pessoa muitas vezes revela o que está transbordando em você. Se seu coração está cheio de medo, então toda pergunta parece julgamento. Todo desacordo soa como rejeição. Mas quando seu coração está cheio de propósito, a maioria das coisas ricocheteia. Elas podem insultá-lo e isso não penetra. Podem questioná-lo e isso não abala sua confiança. Porque sua identidade não está ancorada nas opiniões delas. Está enraizada em sua própria clareza. Então, o que você faz? Você verifica seu estado interno diariamente. Pergunte a si mesmo: estou centrado hoje? Estou ancorado na minha visão? Sei quem sou e o que defendo? Se não, não aponte o dedo. Não corra para se defender. Cure o espelho, limpe a lente, faça o trabalho interno. Escreva, ore, reflita, retorne à sua fonte. Construa sua força interior como um templo. Coloque tijolos de disciplina, argamassa de verdade, pilares de identidade. Quando você faz isso, os ventos do mundo sopram, mas não o dobram. Você se torna imune por fora, porque está fortificado por dentro. Tome Eleanor Roosevelt. Ela não era estranha à crítica. Como primeira-dama, ela redefiniu o papel, falou o que pensava e desafiou normas sociais. Ela foi ridicularizada em jornais, atacada por opositores, até zombada por membros de seu próprio partido. Mas ela disse famosamente: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem seu consentimento. Ela não disse: o mundo não tentará insultá-lo. Ela disse: você não precisa aceitar isso. Essa é a essência do poder. Não está em silenciar o mundo, está em ancorar-se tão profundamente que o barulho do mundo perde seu volume. Seu poder é interno. Ele vive em seu autoconceito, em sua disciplina, em sua decisão de se elevar acima. Então, tome posse. Não espere o mundo mudar. Mude a maneira como você se vê. Construa sua fundação, fortaleça seu coração, clarifique seus valores e escolha todos os dias responder de um lugar de integridade. Quando seu mundo interior é construído forte, o mundo exterior eventualmente se alinha. As pessoas começam a tratá-lo com o respeito que você incorpora. Situações que antes o abalavam, agora revelam seu crescimento. Você passa de reativo para proativo, de inseguro para ancorado. Esse é o caminho para o domínio emocional. Não através da resistência, mas através do reparo interno. Cure o espelho e veja seu mundo se transformar. Elevando em vez de escalar, eleve, não escale. A raiva adora companhia, mas a liderança requer solidão. A raiva quer que você reaja, que se junte ao caos, que iguale fogo com fogo. Mas a liderança exige que você se eleve acima das chamas. Quando você reage, você escala. Quando você se eleva, você eleva. E apenas uma dessas escolhas traz paz. Você não foi feito para lutar contra cada fogo. Você foi feito para caminhar pelo calor sem ser consumido. Em Romanos 12:21, nos é dado o modelo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso não é resistência passiva, é redirecionamento poderoso. Você não vence igualando a energia negativa de alguém. Você vence mantendo a sua própria. Você deve entender que seu valor não é determinado pelo volume da sua resposta, mas pela visão por trás da sua contenção. Quando você permanece calmo em conflito, quando pausa em vez de atacar, quando lidera em vez de explodir, você se torna o termostato, não o termômetro. Você define o tom, você decide a direção. Então, como você se eleva? Começa com uma regra: não lute por dominância, lute por direção.
Pergunte a si mesmo: para onde quero que este momento me leve? Se a resposta for lugar nenhum, então não vá. Se a discussão não leva a progresso, não participe. Deixe-os enfurecer, deixe-os provocar. Você permanece parado. A quietude não é rendição, é estratégia. A verdadeira força é silenciosa. Não precisa ser alta para ser poderosa. Não precisa retaliar para ser respeitada. O poder é presença, e a presença vem do propósito. Quando você sabe para onde está indo, você não deixa distrações desviarem seu caminho. Tome Nelson Mandela, 27 anos na prisão, despojado de liberdade, separado de sua família, cercado por ódio. Quando foi libertado, ele tinha toda a razão humana para atacar, para buscar vingança, para responder à violência com fúria. Mas ele não fez isso. Ele elevou. Ele escolheu unidade em vez de vingança, diálogo em vez de destruição. E é por isso que ele não apenas sobreviveu, ele transformou uma nação. Nelson Mandela sabia o que poucos estão dispostos a admitir. A paz é mais alta que a guerra. A contenção ecoa mais longe que a raiva. A dignidade dura mais que a dominância. Esse é o legado de um líder. Então, na próxima vez que alguém o testar, não os iguale, supere-os. Não responda com agressão igual, responda com visão superior. Não se rebaixe ao nível deles. Fique firme em seus valores. Você não deve ao mundo uma reação. Você deve a ele uma revelação do que a maturidade parece, do que a graça sob pressão sente, do que a sabedoria em movimento soa. Você não está aqui para espelhar disfunção. Você está aqui para modelar grandeza. Quando você lidera, você será mal interpretado. Quando permanecer em silêncio, as pessoas presumirão que você é fraco. Quando se afastar, chamarão de covardia. Deixe-os, porque enquanto eles falam, você está construindo. Enquanto eles discutem, você está crescendo. E enquanto eles estão focados em você, você está focado na missão. Lembre-se, a raiva pode parecer forte no momento, mas a paz perdura. A raiva queima pontes. A paz constrói reinos. Escolha sabiamente. Você não foi feito para batalhas mesquinhas. Você foi feito para um propósito poderoso. Proteja-o, defenda-o, lidere a partir dele. Porque o mundo não precisa de mais reativos. Precisa de mais que se elevam. E é isso que você está se tornando. O poder da fala medida. Diga menos, mantenha mais poder. Cada vez que você fala por emoção, você entrega sua posição, sua clareza, sua força, sua autoridade. Tudo isso vaza no momento em que você deixa a raiva tomar o microfone. A raiva adora barulho, ela se alimenta do eco de sua própria voz. Mas a sabedoria prospera no silêncio. Quanto menos você diz em conflito, mais controle você retém. Quanto mais pausa você comanda, mais presença você constrói. O mundo não precisa de outra explosão emocional. Precisa da sua mão firme. Em um tempo em que todos correm para falar, o verdadeiro líder é aquele que sabe quando segurar a língua. Em Eclesiastes 3:7 nos lembra: há tempo de calar e tempo de falar. A sabedoria é saber em que momento você está, e em momentos de tensão, o silêncio é muitas vezes sua maior estratégia. Quando provocado, fale menos. Deixe seu silêncio dizer o que sua contenção não pode. Deixe sua quietude declarar o que sua indignação nunca poderia. As pessoas escutam de maneira diferente aqueles que falam raramente, mas com impacto. Aquele que mede suas palavras é aquele cujas palavras são lembradas. Treine-se para pausar. Pergunte: minhas palavras construirão ou quebrarão? Se ferirem, segure-as. Se guiarem, entregue-as com graça. Mas nunca fale apenas para reagir. É assim que as guerras começam. Em casas, em escritórios, em amizades, em nações. As palavras são faíscas, e uma palavra descuidada pode incendiar um campo que você passou anos plantando. A liderança começa com o autocontrole. O poder começa com a disciplina. Você deve se tornar um mestre da sua boca. Quando a temperatura subir, abaixe seu tom. Quando as vozes escalarem, abaixe seu volume. Quando todos reagirem, você reflete. É assim que a força é revelada. Calvin Coolidge.
O 30º presidente da América, conhecido como Cal Silencioso, em debates, ele raramente falava, não desperdiçava palavras provando pontos. Mas quando falava, a sala parava. Ele conservava poder. Ele falava para direcionar, não para defender. Seu silêncio não era passividade, era precisão. Ele entendia que barulho não equivale à influência. Clareza, sim. Coolidge conhecia a arte da conservação. Ele sabia que o silêncio não é a ausência de fala, mas a presença do pensamento. Ele não discutia para vencer, ele liderava para construir. E isso tornava sua voz poderosa. Você deve se tornar o mesmo. Na raiva, fale menos. Na confusão, pause mais. No conflito, responda mais devagar. Porque cada palavra que você fala tem peso, e cada frase é ou uma semente ou uma espada. Escolha sabiamente. Você não foi feito para lutar cada batalha. Não foi chamado para corrigir cada insulto. Seu propósito não está na reação, está na direção. Preserve seu poder, conserve sua clareza, fale quando suas palavras puderem mover algo adiante. Não apenas porque você quer ser ouvido. Pessoas poderosas não são as que falam mais. São as que dizem o suficiente para mudar a sala. Elas não são carregadas pela emoção, mas guiadas pela intenção. Você deve ser intencional com sua fala, deliberado com seu silêncio e estratégico com sua energia. Na próxima vez que um conflito surgir, não corra para falar. Espere, respire, pese suas palavras. Deixe seu silêncio ser o muro que absorve o fogo. E quando você finalmente falar, faça cada sílaba contar. É assim que a sabedoria soa. É assim que a paz é preservada. É assim que os líderes são feitos. Construindo um legado duradouro. Você foi construído para o jogo longo. A raiva é uma estratégia de curto prazo. Ela queima quente e rápido, consome energia rapidamente e não deixa nada além de cinzas. Parece poderosa no momento, mas não dura. É como acender um fósforo no vento. Brilhante por um segundo, depois se vai. Mas você não foi feito para chamas temporárias. Você foi construído para legado, para resistência, para algo que resista ao teste do tempo. E se você quer sucesso a longo prazo, você deve superar a reação de curto prazo. Em Gálatas 6:9, oferece essa verdade. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desfalecermos. Isso não é apenas um princípio espiritual, é uma mentalidade. Seu futuro requer paciência e a paciência não pode prosperar onde a emoção reina. Quando você é rápido para a raiva, você é rápido para renunciar à recompensa do progresso constante. O sucesso não é construído em explosões, é construído em resiliência. E a resiliência exige disciplina. O tipo de disciplina que continua construindo quando outros desmoronam. O tipo de foco que permanece calmo enquanto outros giram. O tipo de força interior que vê a longa estrada e ainda a percorre passo a passo. Suas emoções gritarão por liberação imediata. Elas exigirão justiça, reação, retaliação. Mas seu destino, ele sussurra, chama por progresso consistente, não por explosões emocionais. Ele recompensa aquele que pode se conter, que pode respirar pelo fogo, que pode se afastar da discussão e manter os olhos na visão. Então, na próxima vez que a raiva bater, pergunte a si mesmo: este momento constrói meu futuro ou rouba dele? Se for o último, afaste-se, proteja sua energia. Cada segundo que você permanece calmo é um tijolo na fundação do seu legado. Cada momento que você resiste à reação, você reforça seu futuro. Andrew Carnegie, nascido na pobreza, enfrentou traição de parceiros de negócios, oposição de rivais e ataques constantes de críticos. Mas Carnegie não respondia com vingança. Ele não desperdiçava anos tentando se vingar. Ele não trocava sua paz por vitórias temporárias. Ele construía. Ele mantinha sua mente em sua missão. Ele jogava o jogo longo. E hoje seu nome está gravado em bibliotecas, universidades e livros de história. Por quê? Porque ele escolheu visão em vez de emoção, legado em vez de ego, progresso em vez de mesquinhez. Ele entendia que o verdadeiro poder não é provado em um momento acalorado.
É revelado no trabalho que dura muito depois que o conflito passou. Você deve fazer o mesmo. Deixe seu legado ser mais alto que sua reação. Deixe sua consistência ser mais forte que sua fúria. Deixe sua resistência falar quando seus sentimentos tentarem gritar. Isso não significa que você ignora a injustiça ou enterra suas emoções. Significa que você as canaliza. Use essa energia para construir algo inabalável. Deixe a raiva lembrá-lo do que importa, mas não deixe que ela se torne sua bússola. As emoções são sinais, não volantes. Fique firme, fique travado. Sua missão é importante demais, sua influência valiosa demais, seu futuro brilhante demais. Não o troque por uma explosão de 5 segundos, porque aqui está a verdade. A raiva desvanece, as discussões desvanecem, até as pessoas que o provocam desvanecerão. Mas seu legado, isso perdura, é isso que você está construindo, é isso que importa. Então construa com paciência, construa com clareza, construa com o tipo de força que não vacila quando o fogo sobe. E quando tudo estiver dito e feito, deixe sua vida ser a prova de que a sabedoria dura mais que a raiva. O legado nunca é construído em momentos de fúria, é construído em momentos de foco. Escolha sabiamente, definindo o tom emocional. Você define o tom emocional onde quer que vá. A pessoa mais forte na sala não é a que grita mais alto. É a que define o tom, a que não reage, mas responde, a que não espera para absorver a energia da sala. Ela a cria. Ela entra com paz, com propósito, com presença, e de repente toda a sala muda. Você decide seu humor com antecedência, ou alguém decidirá por você. Se você não liderar suas emoções, será liderado pelas emoções dos outros. Em Provérbios 25, 28, oferece uma verdade afiada. Como cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio sobre o seu espírito. Quando você deixa os outros ditarem seu estado emocional, você fica indefeso, vulnerável à ofensa, exposto à manipulação, sem âncora na tempestade. Mas quando você traz calma, clareza e visão, tudo muda. Você se torna o termostato definindo a temperatura emocional em vez do termômetro reagindo a ela. Sua presença começa a falar. Você comanda o espaço não pela força, mas pelo foco, e os outros começam a espelhar você. Então, como você lidera emocionalmente? Você se prepara. Você não tropeça no seu dia, não vagueia para o conflito. Você declara paz sobre si mesmo antes da reunião, da conversa, do confronto. Você entra ancorado, não adivinhando. Você carrega sua clareza como armadura. Você decide, não serei movido. Você respira fundo antes de falar, pensa longamente antes de reagir e lidera com tom, não com tensão. Você se recusa a igualar o caos. Você se torna o padrão. Olhe para Martin Luther King Jr., um homem que enfrentou ódio, tumultos, injustiça e até ameaças de morte. Ele tinha toda razão para responder com raiva, mas nunca o fez. Ele carregava dignidade, clareza e um propósito inabalável. Sua voz não ecoou na história apenas porque era eloquente. Ecoou porque acalmava tempestades, porque vinha de uma quietude interior, porque ele era a tempestade. Uma força constante e justa de mudança que não precisava gritar para ser ouvida. Esse é o poder do tom. Quando seu espírito está ancorado, suas palavras têm peso. Quando seu coração está azentado, sua presença traz paz. E quando sua visão é clara, sua liderança se torna magnética. Defina o tom antes que o mundo possa desencadeá-lo. Você deve treinar-se pela manhã. Ajuste sua mente. Em momentos de tensão, verifique sua respiração. Em tempos de conflito, retorne aos seus valores. Fale a partir do propósito, não da pressão. Outros podem tentar provocá-lo, mas você não vacila. Outros podem trazer drama, mas você traz direção. Porque você sabe, as tempestades são altas, mas as âncoras são silenciosas, e você escolhe ser a âncora. Isso não é sobre fingir que você tem tudo sob controle. É sobre praticar o domínio, praticar a consciência, praticar a liderança. É sobre ser aquele para quem os outros olham quando as coisas começam a girar. Seja a calma no caos, seja a clareza na confusão,
Seja a paz na pressão. Porque o mundo não segue a voz mais alta, segue a mais clara. E quando seu tom está ancorado na paz, as pessoas escutam, elas suavizam, elas mudam. Lidere com paz, defina o tom e o mundo seguirá. Ouvir essa mensagem sobre disciplina emocional foi como acender uma chama em meio à escuridão, iluminando caminhos que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia. No Brasil, onde a paixão e a energia pulsam em cada interação, é fácil nos deixarmos levar por emoções intensas, seja na fila do mercado, no trânsito caótico ou em discussões acaloradas com amigos e familiares. Mas essa mensagem nos convida a repensar. E se, em vez de reagir, nós escolhêssemos responder? E se, em vez de explodir, nós cultivássemos a calma como um superpoder? A ideia de que a raiva é uma escolha e não uma obrigação ressoa profundamente em uma cultura que valoriza a conexão humana, mas também enfrenta o desafio de lidar com conflitos diários. A calma, como aprendemos, não é fraqueza. É a assinatura de quem comanda a própria vida. Essa reflexão me fez perceber o quanto entregamos nosso poder quando permitimos que provocações temporárias sequestrem nossa paz. No Brasil, onde o calor humano é tão presente, também enfrentamos fofocas, mal-entendidos e críticas que podem nos tirar do eixo. Mas a lição aqui é clara. Não precisamos dançar conforme a música do caos alheio. Pense em quantas vezes nos pegamos remoendo uma ofensa, como aquela indireta no grupo de WhatsApp, ou o comentário maldoso de um colega. Cada minuto gasto nessa ruminação é um minuto roubado do nosso propósito. A história de figuras como Abraham Lincoln, que guardava cartas de raiva sem enviá-las, ou Harriet Tubman, que perdoava para se libertar, nos mostra que a verdadeira força está em escolher o que merece nossa energia. No contexto brasileiro, isso significa aprender a deixar para lá, não por covardia, mas por sabedoria, como fazemos quando rimos de uma situação tensa em uma roda de amigos para não deixar o clima pesado. A solidão, destacada como um espaço sagrado para forjar a disciplina emocional, é outra lição poderosa. No Brasil, onde a coletividade é tão valorizada, às vezes esquecemos o poder de estar a sós. Mas é no silêncio, como Mahatma Gandhi praticava, que encontramos clareza. Imagine começar o dia com 5 minutos de reflexão antes de mergulhar no barulho das redes sociais ou do trabalho. Esse hábito simples pode nos preparar para enfrentar provocações com serenidade, como um sambista que mantém o ritmo mesmo quando a bateria desafina. A pausa antes de responder, a respiração profunda no meio de uma discussão, são ferramentas práticas que podemos aplicar em casa, no trabalho ou até na fila do pão. Elas nos ajudam a transformar conflitos em oportunidades de crescimento, como fazemos quando resolvemos um mal-entendido com um abraço e uma conversa franca. Outro ponto que toca o coração é a empatia. No Brasil, onde a solidariedade é um traço marcante, entender a dor por trás do comportamento alheio pode mudar nossa perspectiva. Quantas vezes alguém nos magoou e depois descobrimos que estavam lidando com problemas próprios? A mensagem nos ensina a ver além da superfície, a reconhecer que o insulto de hoje pode ser o reflexo de uma ferida antiga. Isso não justifica o erro, mas nos liberta do peso de carregar rancor. Perdoar, como Clara Barton fez ao esquecer ofensas, é um ato de coragem que ressoa com a cultura brasileira de acolhimento, onde um "tá tudo bem" pode selar a paz após um desentendimento. Para aplicar isso na vida, decidi adotar 3 práticas diárias inspiradas nessa mensagem. Primeiro, vou reservar 5 minutos todas as manhãs para silêncio e reflexão, seja orando, escrevendo ou simplesmente respirando, para ancorar minha paz antes do dia começar. Segundo, quando sentir a raiva subindo, seja por uma crítica no trabalho ou uma discussão em casa, vou pausar, contar até 10 e perguntar: isso vale minha paz? Por fim, vou treinar a empatia, buscando entender o que motiva as ações dos outros, como um exercício de paciência que fortalece minhas relações. Essas pequenas ações, feitas com consistência, podem transformar minha forma de viver, tornando-me mais resiliente e focado no que realmente importa: minha missão, meus sonhos, meu legado.
No Brasil, onde a vida é uma dança entre alegria e desafios, essas lições são um convite para sermos protagonistas da nossa história. Não se trata de apagar nossas emoções, mas de canalizá-las com propósito, como fazemos quando transformamos a energia de uma festa em um momento inesquecível. A disciplina emocional é a chave para construir uma vida que não apenas sobreviva às tempestades, mas floresça apesar delas. É um lembrete de que, mesmo em um país tão vibrante e intenso, podemos escolher a calma como nosso escudo e o propósito como nossa bússola. Essa jornada pelo domínio emocional nos mostrou que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em permanecer calmo quando o mundo tenta nos tirar do eixo. Vamos levar essas lições para nossas vidas e transformar cada provocação em uma chance de crescer. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa sabedoria e deixe um comentário contando como você vai aplicar essas lições no seu dia a dia. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te inspirar a viver com propósito e paz. Juntos vamos construir uma comunidade mais forte e serena.